Linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. Sem dúvida, o meu setup favorito. Eu uso direto, uso em todos os tempos gráficos. Antigamente, eu fazia a marcação, vou mostrar no gráfico, daquelas linhas que elas se expandem. E aí, 2 anos depois, você vai ver, tá passando uma linha que uma hora foi resistência, tá voltando como suporte ou vice-versa. É muito legal. Porém, ela polui demais o gráfico. E ela te dá uma sensação, muitas vezes, errada. E aí, quando você muda os tempos gráficos, fica aquela coisa de samba-lelê ali, risco na tela, que não é legal. E aí eu passei a usar só aquele trecho, marcar só um trecho da linha de tendência. Então, começando, qual que é o ponto fundamental, qual que é o ponto legal que eu gosto desse setup que eu uso de linha de tendência? Operar tendência é a melhor coisa que tem, é o certo, tanto faz se a tendência para cima ou tendência para baixo. Segundo, que pessoalmente eu gosto muito de pegar pedaços, scalps, em retração. Então isso me ajuda para chuchu a marcar. Terceiro, que você vai te ajudar a talvez achar um topo ou talvez achar um fundo. Muito legal para fazer uma entrada ou para fazer uma saída de uma operação. Então, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa é muito bom. E aí fica, né? Pode me perguntar, e eu gostaria até que você colocasse aqui no comentário se você usa, como é que você usa, se você usa igual, se você usa de uma forma diferente. Porque vai dar certo você colocar uma linha de tendência e ver o rompimento dessa linha? Como todo setup, talvez possa ter uma entrada errada, uma saída errada, ou pode ter algumas coisas, alguns segredos que você vai ter que ter ali, vai ter que analisar para não perder. Tem que analisar para ser o mais assertivo possível. 100% assertivo, nenhum setup é. Mas linhas de tendência de alta, em confluência, mais uma vez, como eu gosto de fazer trade, buscando confluências para você ter o nível de assertividade maior, tem confluência com média, tem confluência com RSI, é fácil. A principal da história é fácil de usar, é visualmente fácil, é uma coisa que, assim, o que é muitas vezes um pouco trabalhoso é a questão de tempo, é a questão de esperar um reteste, assim, alguns detalhes, né, de você acontecer aquele rompimento de madrugada, numa hora que você não está de olho na tela, então o alarme vai tocar, mas você não vai estar perto. Só esse tipo de coisa. Porque o resto, o nível de assertividade que operar linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa tem, é muito bom, muito grande. Eu falo porque eu uso isso direto. Então vamos dar uma olhada nos gráficos, porque fica mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer, e principalmente a questão dos segredos que pode ter de você fazer algumas análises ali, de fazer algumas confluências, olhando no gráfico. Então eu vou usar como referência principal o gráfico de Link. Já opero há bastante tempo, e Link tem uma característica, cada moeda, depois a gente vai dar uma olhada em talvez umas 2 ou 3 moedas, a gente vai ver que cada uma tem um detalhezinho que diferencia. A movimentação de Link que mais me chama atenção, assim como a Vi, por exemplo, é que ela forma períodos de consolidação bem definidos. Então, ela dá uma pernada para cima, consolida, aí ou rompe para cima, ou rompe para baixo, e aí vai lá, faz mais um período de consolidação. E como esses períodos não são pequenos, os caixotes, vamos dizer assim, não são pequenos, você consegue fazer uma operação quando ela está em tendência forte ali, uma operação de swing trade de mais longo prazo, e quando ela entra nesses caixotes, você consegue fazer operações de day trade ou de scalp de curto prazo. Então, isso é muito legal, porque te dá uma flexibilidade, te dá uma possibilidade de você ficar sempre faturando. Eu tenho hoje 3 operações em link abertas. 2 operação matemática uma operação já faz ano que está aberta. Sobe, desce um pouquinho, descasca,
faz o short, uma tá travada, inclusive, né? E depois eu tenho outra operação de scalp, scalp pela alavancagem, mas eu também mantenho ela, vou fazendo, sobe, desce, descasca a posição, do jeito que eu gosto de fazer. Então vamos lá, dá uma olhada em linha de tendência, como é que eu utilizo no gráfico. Gráfico semanal de Link, Link está numa situação que ela teve um all-time high ali em 52, ela ficou um período gigante aqui, consolidando em fundo, 525 dias, aquilo que eu falei, ela sempre faz um outro período de consolidação, depois faz outro período de consolidação, então nesses períodos dá para ganhar um dinheirinho aqui, e quando ela rompe, e como ela define bem esses rompimentos, é bom de operar. Então vou baixar para o gráfico diário de Link, e olha só, ela está exatamente aqui, dá para ver esse período de consolidação, é bem definido. Isso daqui, ó, parece pequeno, né? Mas olha quanto é que foi, 30 e poucos por cento. Então é bom de se operar. Esse outro pedaço aqui também, vamos ver quanto é que deu aqui, 6%, 27%. Esse outro pedaço aqui um pouco para trás, vamos ver quanto é que deu. 30% também. É muito bom de operar Link. Agora, precisa ter algumas técnicas. E qual é essa questão das linhas de tendência? Deixa eu botar aqui os rabiscos de volta. E aí aquilo que eu comentei, eu vou botar só no semanal. Olha só, quando eu usava essas linhas estendidas, ó, lá de 2022, 2021, essa marcação, e aí ela fica uma coisa medonha no gráfico, né, de marcando. Essa daqui eu não tirei ainda porque foi uma cunha que eu operei que foi muito assertivo, muito assertivo. Mas vamos voltar para o diário e tá lá aquela cunha, o rompimento daquela cunha com reteste. Tá lá uma outra linha de tendência de baixa muito bem marcada que ela fez desde maio de 2024. E aqui que eu fiquei preso em operação de short, na verdade aqui, né? Quando ela deu esse flush aqui, ó, eu fiquei preso numa operação que eu não consegui sair ainda, porque foi quando deu aquela guerra. E aí, se eu não tomasse cuidado aqui, eu poderia ser liquidado. Então, eu acabei travando a operação aqui. E aí, quando ela deu essa subida, eu ainda fiquei naquela de vai bater nessa resistência. Aqui, se você coloca uma FIBO, é o 0,50 de FIBO. Acreditei que ela fosse dar mais um reteste aqui, né? E não, ela, pum, deu um estourão para cima. Então, agora, nesse estouro, que ela chega de novo na faixa dos 19 e 20 dólares, que é aquela resistência brava. Eu fiz um vídeo que eu vou colocar aqui no card, falando dessa resistência braba que tem em todas as moedas aí, o Bitcoin 100k, o Ethereum 3.600, apesar do Ethereum rompeu, a Solana, a VIN 200, várias moedas batendo ali naquela região e não sai, né? E aí precisa sair, ou precisa fazer uma correção logo, ou precisa entrar força compradora e romper. E a hora que romper, eu acredito que vai dar uma bela pernada em várias moedas. Faço uma linha de tendência, por exemplo, essa linha de tendência de baixa, no diário, e depois, em tempos menores, eu vou fazendo algumas linhas também acompanhando. Ó. Vou baixar para 4 horas. Em 4 horas aqui, eu fiz uma linha de tendência de alta, e aí me mostrava aqui um triângulo que foi rompido, né, antes do fim dele, e virou uma cunha ascendente. Isso aqui um pouquinho para cá, provavelmente eu fiz ele numa hora. Uma cunha ascendente, que rompeu para cima. E aqui a gente pode ver já que uma linha de tendência de alta secundária, ela ajuda você a ter algumas coisas, mas ela não serve para você fazer trade. O que vale, no meu ponto de vista, é essa marcação, a linha de tendência de alta primária. Isso te ajuda a fazer trade. A secundária, ela vai te dar mais ou menos. Mesmo porque, olha que interessante, isso até quando eu fiz um vídeo do padrão diamante que apareceu em Avi, vou deixar aqui no card, eu até não, a explicação não ficou muito clara. Você tem uma linha de tendência de alta e
e você tem uma linha de tendência de alta secundária formando uma cunha. Então, o que acontece? Essa cunha rompe para cima. A partir do momento que ela rompeu para cima, o que acontece? Forma um canal paralelo. E aí vem a questão de teoria de canais, de rompeu, dobrou, ou rompeu para baixo, dobrou o canal. Então, quando eu vejo uma linha de tendência de alta e quando eu vejo a formação de uma cunha, geralmente, na prática, eu não sei se vai ter exemplo aqui em alguma moeda agora, mas geralmente, na prática, eu já coloco um canal em vez de colocar uma cunha. Por quê? Porque me tira essa questão não, a cunha rompe para baixo. A cunha rompe para baixo. Então, são questões, são dicas, segredos que, no meu entendimento, isso daqui faz uma diferença. Em vez de marcar cunha, marca um canal. Porque o canal, se romper para cima, você já está meio sossegado. Você não vai se empolgar. Opa, rompeu. Precisa estar com calma, porque isso pode ser só um canal de alta. E o ponto-chave é que tanto a cunha quanto o canal de alta, a tendência é romper para baixo. Então, a possibilidade da tua análise ser muito mais assertiva dobrou. Se você só botar uma cunha. Cunha é legal de operar? É muito legal de operar. Mas eu, particularmente, uso isso. Quando eu vejo cunha, primeiro que eu só marco a linha de tendência. Você vai ver os meus gráficos, só tem marcado em geral a linha de tendência. Ou ela é de alta, ou ela é de baixa. Fica mais assertivo marcar canal do que cunha, no meu ponto de vista. E aí vamos lá, agora vamos para o que interessa, né? Qual que é o tal do segredo que eu estou falando? Vamos tirar essa marcação. Aqui, eu tinha uma linha de tendência de alta e ela foi rompida aqui. Ela foi rompida e fez um reteste. Então, qual é o segredo? O segredo é não entrar no rompimento nunca. Nunca. Isso é fato. É entrar no reteste. Mas antes de entrar no reteste, o que eu vou ver? Inclusive está marcado aqui já, né? Resistência e suporte forte, ó. Então, logo em seguida que ela rompeu e retestou, ela tem duas regiões de resistência aqui, de suporte, muito fortes. Segundo, o mais interessante, que é acho que o segredo, nível de assertividade maior, é o seguinte: eu vou para um tempo gráfico, eu estava no 4 horas, eu vou para o diário. O que esse rompimento e esse reteste significam para mim dessa pernada? Eu posso pegar e colocar uma fibo nessa pernada? Vamos dar uma olhada como é que ficaria se eu colocar uma fibo nessa pernada aqui. Essa linha de tendência já está numa região de fibo do 0,5 para baixo. Não está legal. Deixa eu ver se eu consigo agora dar um exemplo melhor. Eu tenho essa pernada de alta. Eu vou colocar uma fibo nessa pernada de alta, que vai até os 19,20 lá, 19,50, 19,42. Agora eu vou marcar uma linha de tendência de alta, unindo os fundos. Então, unir aqui os fundos. Normalmente eu uso o corpo dos candles e não o pavio. Eu não sei, até se você puder comentar, você usa o corpo do candle ou o pavio para fazer marcações. No meu ponto de vista, o corpo do candle é mais assertivo. Então, marquei no diário e marquei uma fibo no diário desse pernadão aqui. Eu não sei se isso é topo ou não é topo. O que eu estou fazendo agora é tentando buscar uma operação, saída ou de entrada. Aí eu vou lá para 4 horas. Você vê que o movimento ele já começou a fazer uma certa enfraquecendo aqui. Você vê pelos volumes decrescentes, você vê pelo RSI perdendo um pouco de força. Então, a gente está em uma região importantíssima de resistência aqui, do 20. O que pode acontecer? Ela pode vir e romper isso aqui para baixo. Pode, vai, não sei.
O que eu vou fazer? Eu encho de alarme. Essas linhazinhas que tem, eu encho de alarme, né? Para várias situações diferentes. Tanto para o rompimento para cima, quanto de rompimento de pontos importantes. Ó. O último fundinho, o último fundo. E aí, fatalmente, isso daqui vai me dar a noção, quando chegar aqui, se ela romper, né? Provavelmente já vai me dar um alarme aqui. Outro segredo, outra coisa que eu faço é o seguinte. No 4 horas, eu uso muito isso, tá? Eu faço linha de tendência no RSI. Esse gráfico até é de outra corretora, porque o meu outro tá mais rabiscado que esse. E aí não ficaria legal e eu não queria tirar tudo para marcar depois. Linha de tendência no RSI. Rompeu e deu inconfluência com sobrevenda no RSI, entrada aqui, stop embaixo, você teria feito um trade aí, bom. Depois, muda. Ela tem uma linha de tendência de alta aqui, ó. Rompeu, vai te dar um pequeno trade aqui. Linha de tendência de baixa. Rompeu, vai dar um tradezinho aqui razoável. E assim por diante. Até vir nessa situação que nós temos agora. E é importante, quando você vai acompanhando, mesmo que você não coloque a linha, não marque, mas quando você vai acompanhando visualmente isso, você treina, né? Você faz isso tantas vezes que você acaba instintivo. Você olha, opa, ali tinha uma tendência no RSI que mudou, que houve uma quebra, né? Então, quando há uma quebra, é uma região importante de você ficar atento. Olha só aqui, ó, sobrevenda e rompimento dessa linha de tendência. Olha a entrada que daria isso daqui. Olha o risco-retorno que teria uma operação dessa. Você colocaria o stop aqui de, sei lá, 8%, ia pegar 86%. 10-1. Muito bom, né? Então, isso num swing trade aí, bem organizadinho, só seguindo linha de tendência. Aí, continuando no RSI, eu vou marcar outra linha de tendência de baixa, depois eu vou marcar uma linha de tendência de alta. Sempre quando existem as quebras, inicia uma nova marcação. Estamos num ponto muito importante, muito importante. Porque ele rompeu, retestou, e quando foi para cima, bateu numa resistência, sobrecompra, deixando uma divergência aqui entre o preço, o RSI caindo e o preço subindo, volume caindo. Será que a gente vai ter uma correção aí? A questão de divergência, para mim, por exemplo, eu não fico assim, divergência, porque qualquer movimento de alta ou de queda forte sempre vai acabar gerando divergência. Só que você tem que ver além da divergência, que tem que ter outras confluências. Então, outra coisa aqui que eu uso quando eu marco, um outro segredo aqui é o seguinte: e a média de 50, ela é uma referência muito forte, tanto no 4 horas, quanto numa hora, quanto no diário. Eu poderia só usar um setup ou de cruzamento de médias, é um outro setup que eu tenho, ou de perca, né, de fechou abaixo da média X, faz isso, eu também já fiz isso, mas não faço mais. O que me dá, o que ajuda a você visualizar usando médias é justamente a tendência. Nesse ponto que nós estamos chegando aqui, a média de 21 está ficando ali lateral e a média de 50 também. Então, esse cruzamento da 21 com a 50 pode me dizer, olha, vai ter uma correção aqui. Vai coincidir numa hora com perder a região de 50 do RSI. Eu vou para o 4 horas, isso daqui vai virar para baixo.
E por que eu não faço cruzamento de médias? Por que eu não espero o cruzamento de médias para fazer uma entrada? Vamos supor que eu estou olhando aqui na possibilidade disso ser um topo e disso fazer uma correção. Por quê? No gráfico diário, eu tenho lá, nessa pernada, aquela FIBO, que está, o 0,382 dela está em 16, o 0,5 dela está em 14,80 e coincide com uma região muito forte aqui, ó. Então, se ela viesse fazer uma pernada agora, que é uma correção no semanal, para subir de novo, não seria estranho. Todas as moedas poderiam fazer isso. Todas estão em topo e com uma movimentação muito esticada no semanal. Vamos dar uma olhada? Olha a movimentação que eu tenho no semanal. Fez uma bandeirinha de alta e deu outra porrada. Eu poderia fazer essa FIBO só dessa pernada aqui também. De qualquer maneira, um reteste aqui em 17,30 ou em 16,60 não seria nada mal. Faz um pullback aqui, rompe isso daqui com vontade em várias moedas. Mas, voltando ali no 4 horas, ela rompeu para cima. Resistência para cima. Se eu estou em operação de long, o que eu fiz? Aqui tem divergência, tem uma série de coisas, volume. Eu peguei e descasquei. Eu vou até colocar aqui descasque de um lucro, uma parte da posição. Fui lá no short e descasquei um pedaço. Então eu fico mais leve no short. Vai chegar uma hora que eu vou tirar essa trava e vou continuar lucrando na moeda. Então o ROI de short fica feio, mas a operação está assegurada, eu não fui liquidado, é isso que importa. Então, para mim, isso daqui pode ser uma região de topo. Eu realizei lucro e agora estou esperando para ver que lado ela vai. E então essa linha de tendência de alta está marcando muito bonitinho isso para mim. Vamos usar em outra moeda agora, só para... Olha o gráfico de NIR, também semanal de NIR. Olha lá as linhas que eu colocava lá atrás, fica passando. Então, essas duas aqui, ó, unem os topos. Um topo de março de 24 e outro de maio de 24. Foi um topo duplo ali que deu uma bela de uma reversão. E aí o que dá para ver aqui? Uma linha de tendência de baixa que eu marquei no semanal. Foi rompida, não houve reteste no semanal. Por isso que eu acho que uma correção nesse momento seria bem saudável. Se eu vou para o diário, consigo ver claramente uma cunha. Mas o que eu fiz? Marquei um canal. Por quê? Já de cara, ela já me deixou uma sombra aqui grande, ó, que seria o falso rompimento dessa cunha. Então, por isso que eu falo, eu prefiro marcar, em vez de uma cunha, um canal de alta, um canal de baixa. Já te tira aquela coisa de, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Não. Fica mais claro, fica mais... Vou tirar esse canal, vou usar só a linha de tendência. Então, a mesma forma de link, o que está acontecendo? Região de resistência, de muita briga do preço, ela está dando uma consolidada e está chegando próximo da linha de tendência. E se eu coloco uma FIBO dessa pernada, aí que está o segredo de você operar a linha de tendência. Colocando uma FIBO, existe probabilidade de você fazer um trade aqui de short, por exemplo. Se ele romper aqui, ele tem que fazer um reteste, e vai pegar mais ou menos quanto? 10%, 18% contra 12% de stop. O risco-retorno é 1,5, no mínimo 2 para 1. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Linha de tendência de alta, ela rompeu e retestou. Teria que entrar no rompimento na perca dessa mínima aqui, ó, julho de 2024. Entrou aqui, o que vai acontecer? Stop em 6,74, alvo em 4,58. Por que eu faria ou por que eu não faria essa operação?
eu colocaria uma FIBO e ia ver se o meu alvo está dentro do 0,5 ou dentro do 0,618. Então, esta operação de short eu não faria. Por quê? Cai fora da FIBO, ele vai para baixo do 0,618. É muito provável que não ia dar certo. Porém, olha o que aconteceu. Ela foi e deu uma queda muito mais forte. Como é incrível, né? Eu não faria essa operação analisando como eu gosto de analisar. Vamos ver outra operação aqui para trás. Vou unir o corpo dos candles, formando uma linha de tendência de alta. O que acontece? Rompeu, retestou, eu entraria nessa mínima. Entraria na perca dessa mínima aqui. Pum. No mínimo 1 para 1, vai dar o quê? Pernada de alta de FIBO, daria onde? Aqui no 0,5. O 0,618 daria aqui, ó. Se eu coloco aqui essa extensão aqui, ó, 1,38 para 1, eu entraria nessa operação. E teria, inclusive, se for o caso, ganho mais. Eu entraria fácil nessa operação. Uma operação de day trade, uma operação talvez swing trade mais longa, né? Mas eu entraria fácil. Vou tentar pegar uma operação mais curta aqui no 4 horas, por exemplo, para a gente ver se essas linhas funcionam ou não funcionam. VAX. Uma operação de linha de tendência de baixa. Vou unir os corpos dos candles, os topos. Aí eu tive um rompimento aqui, aumentar, e um reteste. Eu entraria aqui. Então, operação de long, eu entraria aqui. Pum. O meu alvo, o meu stop, eu poderia até colocar mais aqui, né? E eu quero buscar pelo menos 1,5 para 1. E aí, o que iria me dizer qual o segredo para fazer a entrada ou não? Eu botar uma Fibonacci aqui e ver se pelo menos no 0,5 chegaria. E olha lá, cravadinho, cravadinho. Se eu não pegasse esse alvo aqui, olha o que ia acontecer na próxima movimentação. Eu ia ser estopado. Olha que interessante aqui. Isso é muito lindo. É muito lindo. Ah, e outra coisa, né? Vamos voltar para aquela operação só para ver o RSI. Aqui eu tinha uma mega de uma linha de tendência de baixa no RSI, ó. E ela foi rompida aqui também, ó. Então deu confluência para mim. Vamos botar uma média para ver o segredinho aqui de usar confluência? Vamos botar uma média para ver se ajuda a ver mais alguma coisa? Olha a média de 21 perdendo aqui. Olha a média de 50 perdendo aqui. O que eu te falo? Eu não uso cruzamento porque ele seria muito atrasado. Quando ele daria o cruzamento, se eu entrasse aqui, eu não ia entrando nessa operação porque não ia me dar um risco-retorno de 1 e pouco para 1. 1,5 para 1. Eu não ia entrar. Então a média eu uso só para olhar a tendência e olhar outras coisas. Mas que ela ajuda a dar uma visualizada, ela ajuda. Vou buscar essa operação aqui, linha de tendência de alta, unindo os fundos, o corpo dos candles, e eu vou colocar também uma linha de tendência aqui no RSI. Beleza. O que aconteceu aqui? Rompeu, bonito, bonito. Fez um reteste, porém não perdeu essa mínima aqui, ó. Então não daria entrada aqui, não daria entrada. Ainda bem, porque ia tomar uma baita de uma estopada. Aí você marca uma outra linha de tendência aqui. O movimento não aconteceu, houve uma quebra, acabou. Você marca agora, começa uma nova análise. Começa uma nova linha de tendência. É assim que eu faço. Agora, uma outra, ó, o RSI. Acabou essa movimentação aqui. Começa uma outra aqui, ó. Pum. Linha de tendência de alta, linha de tendência de alta no RSI. Perde e retesta. E perde mínima. Ai, coisa linda. Vamos botar aqui uma operação de short para ver se teria questão de risco-retorno. Stop ficou mais alto ali. Eu teria que ter uma coisa maior aqui, certo?
pelo menos para dar 1 para 1 eu não entraria. Já de cara, ó, não precisa nem botar FIBO. Essa operação eu não entraria. Não faria. Pelo menos buscando um swing trade. Se eu buscasse uma operação mais curta, botando stop mais curto, talvez sim. Vamos para outra. Aqui, linha de tendência de baixa. Na verdade, é engraçado que quando existe queda do preço, geralmente ele é mais rápido, né? O preço cai de elevador e sobe de escada, né? Olha só, de vez em quando eu uso, em vez de você usar a linha de tendência reta, você usar um arco. É impressionante como bate assim, certinho os topos. E aí, houve o rompimento, houve o reteste, entrada aqui. Faria essa operação? Vamos ver. Pum, stop. Eu iria colocar aqui. E alvo, eu tenho que ter pelo menos 1,5, vai? E como é que funciona se eu entraria ou não entraria nessa operação? FIBO, em 0,5, por exemplo, aqui, iria dar um alvo de 2,28. Sabe o que aconteceu com essa operação? Eu entraria tranquilo, sabendo que eu tenho um risco-retorno menor, né? O meu short é menor. E só que olha quanto ela teria que alongar para chegar a pegar esse alvo. Ó. Então eu uso esse operacional para tempos gráficos grandes, fazer swing trade, fazer day trade. E você não pode ter pressa, porque ele é muito assertivo se você não tiver pressa. Vamos dar uma olhada só para finalizar agora, como é que eu uso ele no 1 hora e nos 5 minutos. O que eu faço? Linha de tendência de alta, pum, rompeu e retestou. Aqui já poderia me dar um short. Porque se eu coloco uma FIBO aqui até aqui, pum, eu teria o alvo aqui, ó, 0,5, uma pernada bonita. Então vamos colocar lá o... Eu não uso esse negócio, eu estou usando agora, né? Porque, assim, para mim, é tão prático, tão instintivo, que eu não uso essa marcaçãozinha aqui. Eu já coloco, eu meço, na verdade, na reguinha. Quanto que eu tenho de stop? Tanto. 7, 8. Quanto que eu tenho de alvo? 9. Sei não, hein? Sei não. Tendência de alta forte, eu shortando para ganhar 1 para 1? Não entrei. E se eu for fazer uma operação mais rápida, de 15 minutos? Também não entraria, ó, porque você vê uma região aqui de consolidação, isso aqui poderia ser só uma busca de liquidez. Não entraria nesse short. Mas o que eu uso demais para fazer o scalp é isso aqui. Eu tenho no meu TradingView várias abas que eu já deixo sempre aberta, que eu fico olhando região de liquidez. Isso eu deixo direto aberto, direto. Tá vendo? Nas principais moedas aqui, a VAX. Aí a VAX está tudo marcadinho, ó. Já me facilitou aqui. Então, eu estou vendo a região de liquidez nos 5 minutos. Está me mostrando que tem bastante liquidez para cima e bastante liquidez para baixo. Sempre vai ter, né? Mas o que me interessa aqui, ó, é essa linhazinha de tendência que está marcada e já tem um alarmezinho setado ali. Eu tenho que botar um outro alarme aqui, ó. Botar um alarme, porque quero ver se vai ter esse rompimento ou não. Fico olhando o funding rate. O funding rate está muito alto, enfim, já me dá alguma ajuda. Principalmente Ethereum. Ethereum marca demais a questão do funding rate. E aí, o que eu faço o tempo inteiro? Olha só o gráfico de AVAX, como eu fico marcando. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Aqui. E eu sempre vou realocando essas linhas, conforme ele vai fazendo a movimentação, e reposicionando ou entendendo que houve uma quebra ali. Isso daqui me dá muitos trades. Olha só, o tempo inteiro eu vou fazendo o rabisco aqui, linha de tendência de alta. E faço, de vez em quando, né, quando eu
vejo uma operação, uma situação, eu vejo que aqui está me marcando isso, e nem aqui, vamos voltar para cá. Aqui está me marcando uma linha de tendência de baixa e muita liquidez para cima e liquidez para baixo bem definido. Olha que maravilha! Se ela romper isso daqui, retestar, olha se eu colocar uma operação aqui curta, né? Vai ser uma operação de scalp rápida. No scalp até eu consigo fazer 1 para 1, vai 1,5 para 1. Olha que coisa linda. Embaixo aqui da região de liquidez, então vou ter que subir 1 para 1. Olha que trade maravilhoso. Vamos ver se a FIBO está aqui, ó. Segredão todo de fazer isso aqui é usar a FIBO e usar a marcação 0,50618. Não gostei disso daqui, mas eu faria esse trade? Faria porque tendência, nós estamos em região de topo. Nesse ponto, a análise para mim seria o seguinte: linha de tendência de baixa, região de liquidez. Ela viria no alvo, por quê? Por causa disso daqui, ó. Buscar essa liquidez daqui para cima, ó, 4%. Facinho, ela subir só para buscar essa liquidez. Se ela subir só para buscar essa liquidez, ela pegou meu alvo. Beleza. Então, operação de scalp, eu uso isso demais. Deixa eu ver se tem outra moeda aqui. Todas eu vou rabiscando. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. O que eu falei, né? Para mim é tão instintivo essa questão de olhar, fazer a medição, dá para entrar, não dá para entrar, que eu nem marco. Eu não coloco a marcação do risco-retorno, eu já faço na reguinha e pronto. E a região de FIBO para mim também, aqui, por exemplo, no olhar dessa pernada aqui, provavelmente chegou no 0,382. Vamos ver? É tão assim, você fica olhando o gráfico todo dia, o dia inteiro, né? Chega uma hora que não é possível que você não entenda, não visualize a coisa. E tá ali, ó, 0,382 a pernada, até 0,5, ó. Se fizesse aqui uma situação de análise de trade, o que ia fazer nessa pernada aqui? Essa linha de tendência de baixa, vou melhorar ela aqui, retestou e subiu. Vou entrar onde? Vou entrar no rompimento. Eu entraria aqui, ó, pum. Só que eu teria que colocar um stop aqui e não lá embaixo. E teria que botar o meu alvo aqui, 1 para 1, 1,5 para 1. Não, colocaria aqui pelo menos 1 para 1. Olha só como pegaria esse trade. É impressionante o scalpzinho, tranquilinho. Quanto é que vai durar essa operação aqui? Eu teria entrado nesse rompimento, teria tomado um suadorzinho aqui bom, e depois, em quantos dias ela ia pegar? Em 10 horas, ela ia pegar meu alvo, 4,5%. ROI lindo. Perfeito. Linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Os segredos são usar FIBO, usar a região de resistência, usar a RSI, olhar as médias. O principal dessa história, espera o reteste e entra no rompimento para cima ou para baixo. E a hora que você ficar acompanhando o gráfico de uma mesma moeda e fazendo isso que eu faço, sempre botar para lá, para cá, para lá, para cá, você acaba visualizando claramente essa situação. É claro que não vai ser sempre, você vai acertar tudo, isso é fato, mas vai te dar um rendimento muito legal. Então, se você faz assim, se você tem até uma outra sugestão para me dar, por favor, coloca aqui no comentário. E se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante a sua participação e me incentiva a estudar mais e a buscar mais informações e trazer aqui para fazer mais vídeos. Obrigado.